Bem, boa noite, boa tarde, bom dia para você. Você estará ouvindo, mas estamos hoje na nossa última aula do tema Adoração, Louvor e as Missões. Então, muita gratidão que encerramos mais essa etapa, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. É uma alegria também você estar nos acompanhando, e creio que esse material tem enriquecido bastante a nossa vida, a nossa caminhada cristã e o nosso ministério. Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar uma continuada do que a gente na semana passada. Alguns tópicos que ficaram faltando, e vai ser um complemento. Aí depois a gente vai ver um livro, vamos dizer, a base estrutural do livro, o esqueleto do livro, que é do pastor Rick Warren, e depois a gente vai ver um outro modelo de louvor e adoração. Então vamos começar. Introdução. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Salmos 47, versículo 7. Você encontra lá na versão King James. Então, a gente vai falar dessa harmonia, dessa arte que existe, a beleza que nós trazemos à realidade quando nós expressamos através da dança, do canto, das mídias sociais, dos designs, como a gente viu aqui do slide. Então, tudo isso manifesta uma criatividade que é nos dada por Deus. E nessa noite a gente vai aprender mais sobre isso. Martinho Lutero, ele disse assim: a música é a arte dos profetas, e é a única arte, além da teologia, que tem o poder de acalmar as agitações da alma e afugentar o demônio. Então, Martinho Lutero, um dos reformadores, ele disse essa frase, que a música é a arte dos profetas. Quantos podem concordar com isso? E é a única arte, além da teologia, que tem o poder de acalmar as agitações da alma e afugentar o demônio. Então, a gente vê que grandes líderes, eles atribuem à música, à arte, um valor tão grande que ele diz que, além da teologia, ou seja, além da palavra de Deus revelada, ela tem um poder tão grande que exerce tanto... A gente vê a música em todos os setores. Na economia, pela televisão, nos meios de comunicação, os jingles, que são as musiquinhas que é para grudar como se fosse um chiclete na nossa mente. Então, a música ela tem esse caráter de elevar a nossa alma, elevar o nosso espírito e também de moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida. E o poder maior que ela tem é de agitar a nossa alma, de acalmar a nossa alma, de afugentar o demônio. Nós, como igreja, a música, o louvor, a adoração, ele tem esse poder de fazer o inimigo correr, em nome de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre som, mídias e telas. Qual é a importância desse trabalho que, às vezes, é meio que renegado, às vezes você não... A galera fica tão nos bastidores, e é uma galera que trabalha muito, muito, muito. A galera que trabalha no som, na mídia e nas telas, nos nossos telões das nossas igrejas. Então, vamos lá. A função de operação de operadores de som ou de áudio são parte da equipe. Eles fazem e atuam como um papel central e não periférica para este ministério. Os operadores de áudio, eles preparam o som para o ensaio e deixam tudo configurado para a próxima reunião. Ou seja, eles também são a base de tudo aquilo que nós, como ministros de louvor, como pastores, como líderes, eles que desenvolvem esse papel. E eles auxiliam para que tudo fique audível, para que o som fique numa altura, onde todos possam escutar, quem estiver mais na frente, quem estiver mais atrás na igreja, em cima, nas galerias, e todos consigam ouvir corretamente. Quando eles se juntam à equipe nos ensaios, o sentimento de solidariedade é cultivado entre a equipe. Nem sempre é possível que eles estejam presentes nos ensaios das equipes de louvor, porém isso é muito bom, porque você acaba trazendo para a sua equipe uma melhor interação, porque você vai dizer, olha, ajeita isso aqui, ou isso aqui não está legal. Então, você vai adquirindo um relacionamento, porque às vezes você só encontra a galera que trabalha no som aos domingos, ou quando você vai ministrar. Então, quando você pede uma ajuda, às vezes fica meio chato, porque você não tem um relacionamento.
essa intimidade com a galera. Mas quando a gente cultiva esse relacionamento, é muito bom para todos. Aqueles que estão no altar não poderiam fazer o que fazem sem os técnicos de som. Nas grandes igrejas, eles possuem alguém, às vezes pago, como um funcionário, para ele exercer essa função de estar sempre na igreja, estar sempre dando essa manutenção, ajeitando o som nas reuniões, nas conferências. Então, eles têm um papel primordial na nossa igreja. Na minha igreja, na minha realidade, quem exerce esse papel de operador de áudio é o próprio baterista. Então, a gente chega, né, aí vai ajustando, ele ajusta, fala, o microfone não está tão legal. Aí ele vai ajeitando, não, está muito grave, minha voz está muito grossa. Aí ele, então mais assim, então a gente vai regulando para que fique... Mas o ideal é ter alguém capacitado para isso. A nossa igreja, ela já participou, na sede também, de alguns eventos de formação, e a gente continua se aprimorando, porque o estudo, ele nunca é demais, o conhecimento, ele nunca é demais para ninguém. Os técnicos de som também, eles ficam em alerta máximo durante o culto de adoração, ou seja, eles estão com os olhos cravados em tudo que está acontecendo lá no altar, eles estão observando a igreja, e caso dê algum problema no microfone, eles rapidamente eles se mobilizam, mandam alguém, troca uma bateria, uma pilha, eles ajeitam um violão, uma bateria, se tiver com algum problema. Então, esse é o papel deles, esse suporte. Se o músico está tentando sinalizar alguma coisa, eles compreendem rapidamente e fazem o ajuste necessário. Às vezes você vê alguém assim, né, levantando a mão, buscando chamar a atenção, justamente para o técnico de som, para que ele possa regular tudo, para que fique tudo bem. Porque às vezes a pessoa está no instrumento, vamos dizer, eu, no violão. Aí a gente está lá e às vezes não está saindo o áudio. A gente já tocou, já abriu o volume, e aí não está saindo, às vezes pode ser um problema de uma pilha, de uma bateria, ou às vezes pode ser que o cabo esteja com algum problema, e você testou tudo, revisou, mas na hora deu algum problema. Então, eles exercem esse papel fundamental nas nossas igrejas. A multimídia, os operadores de multimídia também são membros importantes da equipe de adoração. Auxiliam a equipe na condução dos louvores para que a igreja acompanhe, ou seja, eles vão passando as letras. Então, isso é muito bom, porque a igreja, para os visitantes e para a galera que não conhece, ou por ser um louvor novo, às vezes as pessoas sentem dificuldade de acompanhar e eles não conseguem. E também é importante que eles estejam presentes em alguns ensaios, ou que eles escutem a música, porque às vezes a pessoa está passando uma letra e às vezes ela acaba adiantando ou atrasando, e aí você está cantando uma coisa e você percebe que no telão ou no telão de LED ou no data show não está sincronizado. Então, é bem importante que seja tudo repassado. Outra coisa importante é em relação aos medleys. Quando a gente ensaia com o Ministério de Louvor, os medleys, como eu já falei, é uma forma de você inserir uma música na outra, ou seja, pega o refrão de uma, que tem a mesma... Está falando da mesma coisa, e você adiciona mais uma, e vai adicionando, mistura canções novas com as mais velhas. E aí também é importante que a equipe de multimídia eles saibam o que você vai fazer. Então, é muito importante ter, ou no WhatsApp, você ter um grupo onde você troque essas informações. Olha, galera, a gente vai ministrar essa música hoje, eu preciso que vocês façam logo o slide para postar as letras, porque também leva tempo. Às vezes a gente chega na igreja, acha que é muito fácil, né? Muito rápido, mas a galera trabalha, é muito trabalho você escrever uma letra, você copiar, deixar tudo certinho, alinhado. Então, com essa comunicação sadia e bem clara com todos os membros da equipe, como eu falei, eles também são pessoas muito importantes que nos auxiliam. Então, sem eles, fica um pouco mais complicado. Compartilhando a palavra, eles também auxiliam os pastores ou os líderes na hora de comunicar algo, de passar a palavra. Porque, às vezes, o pastor está numa versão. E aí a pessoa que chegou, ela está em outra versão. Então, para ficar igual, para ter uma mesma linguagem, uma clareza maior, a galera auxilia, compartilhando a palavra, eles vão passando e dando um destaque maior. Porque, às vezes, o pastor está pregando, aí ele fala alguma coisa. Vamos dizer assim, que... Não vou lembrar, mas uma palavra aí que, às vezes, a pessoa que está lá no culto, ela acha que, não, o pastor está mentindo. E essa palavra aí
Não está na Bíblia, não. E quando a pessoa vai ver, a galera da mídia põe lá, ou às vezes o pastor, uma outra coisa também, é que todos nós, assim como a galera da multimídia, precisa ter um acompanhamento, discipulado, leitura bíblica, consagração, é muito importante. Porque também, às vezes, o pastor ele cita algum versículo e a mídia precisa estar atenta. E, às vezes, colocar. Então, o pastor falou um versículo tal. Mas ele não disse a referência. Então eu vou procurar aqui qual é a referência e para colocar. E aí auxilia muito mais na pregação. Às vezes, informações. As informações, ao invés da gente deixar um tempo para falar todas as informações, né, explicar tudinho, no pré-culto, antes do culto, a gente já pode estar passando os avisos. Isso aí facilita e otimiza o tempo durante o culto. Fotografia e rede social. Hoje nós temos essa ferramenta incrível. Se a gente for ver os pastores antigamente, né? Antigamente, como se fosse muito tempo. Mas a gente tem alguns retratos de aqui, como, por exemplo, na Assembleia de Deus, tem foto do Gunavingre, do Daniel Berg. Então, foram registros que marcaram a história do início do nascimento aqui em Belém, é o berço do do Pentecostes. Então, a gente é registrado isso quando você vai, você encontra as fotos deles, como eles chegaram na escadinha. Então, a fotografia ela é uma parte essencial da gente registrar os momentos, as expressões, os momentos de batismo, de registrar realmente aquele momento. E é muito importante. E hoje é uma forma, através da fotografia e das redes sociais, dos vídeos, dos reels, a gente consegue ter um alcance muito maior. No caso da nossa igreja, a gente trabalha atualmente, a gente estava transmitindo pelo YouTube. Eu não sei como é a realidade da sua igreja, se você quiser, você pode falar aqui no comentário. Então, atualmente, a gente já tirou, né, com a câmera profissional. Um irmão que foi formado na nossa igreja, ele fazia esse trabalho. E de vez em quando ele aparece também e trabalha com a gente. Hoje a gente está fazendo no celular. O celular, além de ser uma ferramenta muito prática... Tudo bem, Luciana, seja bem-vinda. Além de ser uma ferramenta muito prática, é uma forma da gente estar alcançando também através do Evangelho. Então, hoje a gente está usando o celular, e o mesmo celular a gente transmite, faz uma live somente da palavra, e todos os cultos a gente transmite a palavra. Então, é uma forma das pessoas participarem. Com a pandemia foi algo que acelerou ainda mais. As pessoas, elas estão... E isso a Jair está falando que se emociona toda vez que ela vê fotos de batismo. Por quê? A pessoa está renascendo para Cristo. Ela morreu por seus delitos e pecados e agora ela está renascendo para Cristo, tomando uma nova identidade, uma nova postura. Então, esse evangelismo... E hoje a gente tem o poder de mostrar, sabe? Estava acontecendo um culto, o irmão foi tocado, foi curado, então vamos filmar, vamos registrar, isso vai gerando impacto, porque a pessoa começa a compartilhar. Olha, aconteceu isso lá na igreja, e tu tem que ver como foi. A pessoa estava assim, eu já vi, a pessoa está mancando, está com o pé quebrado, e na hora cola, o Senhor opera um milagre. E quando a gente vai ver nas redes sociais, que a gente tem quando é o profissional, né, o perfil, a gente consegue ver quais são os países que você está alcançando, qual é o perfil, qual é o gênero, se é masculino, feminino, qual é a área que você está abrangendo, se é só o Brasil, se é galera de fora, se é um pessoal mais de longe. Então, você consegue ter o perfil, a faixa etária. Então, tudo isso é uma forma da igreja, ela está aprimorando ainda mais o seu modus operandi, o seu evangelismo. Então, quando lá na igreja, a gente já impulsionou, ou seja, você paga para a inserção de alguns, como se fosse um patrocínio, né? Você paga, e aí você está mexendo na rede social, e aí aparece a sua igreja, aparece o culto, enfim, uma arte lá que comunique isso. Então, às vezes, a pessoa está passando, e aí, olha, acho que eu conheço isso aqui, e tem interesse, sabe? Porque todo mundo é movido pela curiosidade. Foi assim que a serpente pegou a Eva. Então, a curiosidade é demais. E tem um outro testemunho, né? Na nossa igreja, a gente também, através das redes sociais, a gente já conseguiu até pessoas que, vamos dizer, a moça, ela mudou
para o nosso bairro. E aí ela já frequentava uma igreja, só que como ela mudou de localidade, ela queria uma igreja próximo dela. E aí ela procurou lá no Instagram, a igreja, e quando veio apareceu a nossa igreja, a Igreja Batista IBMA Curuçambá. E ela foi olhar, quando ela viu, era bem perto da casa dela. E até hoje ela está com a gente. E outros relatos de outras pessoas que viram por conta da rede social, elas viram e foram alcançadas. E quando vem uma pessoa, ela não vem sozinha. E já vem a mãe, vem o pai, vem o irmão. Então, hoje, essa é uma ferramenta muito útil para o avanço do ministério e da obra. Agora a gente vai ver as expectativas da equipe. As expectativas da equipe é, no caso, no sentido de, quando você formar uma equipe, nas reuniões, né, a gente tem, sempre, no Ministério a gente sempre tem reuniões, agora a gente está um pouco espaçado por conta da minha operação, porém a gente sempre busca afinar, alinhar a visão, o propósito. Então, na maioria das igrejas, e esse ano a gente vai fazer a nossa cartinha, o nosso termo de compromisso, que é muito importante. Assim, quando a pessoa se batiza, ela recebe o seu certificado, e lá atrás, normalmente, em algumas igrejas, vem tipo assim, o certificado de... Não é certificado, mas é declaração de membresia, ou seja, eu me batizo e eu assumo o compromisso de estar participando dos cultos, eu assumo o compromisso de, já que eu batizei, eu posso ceiar na igreja, de participar de toda, como membro agora, não apenas como convidado, como visitante, porém agora como membro. E então, esse documento que a gente vai ver contém, acho que são 15 tópicos. Então, vamos lá. No primeiro chamado, as expectativas da equipe de louvor. Então, vamos lá. Primeiro, entendimento do chamado divino. Todos nós temos um chamado, uma missão, nós fomos escolhidos, separados, e é muito importante a gente ter essa visão clara e aberta do nosso chamado, do nosso compromisso. Confirmação pastoral da indicação, ou seja, o pastor ele tem que validar a inserção de qualquer membro ao Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor ele não é apenas um componente, ele é uma ferramenta de guerra, uma ferramenta de batalha, então você não pode colocar qualquer pessoa, ou seja, eu sou a líder, então eu vou colocar o fulano, vou colocar a Luciana aqui na minha equipe. Só que o pastor não sabe quem é a Luciana, vamos dizer. Ele não sabe, ele não está acompanhando, e eu posso colocar? Não, eu preciso ter o respaldo dos líderes e o respaldo pastoral. Terceiro, frequência na igreja. A pessoa precisa participar dos outros cultos. Eu sei que todo mundo trabalha, tudo tem seus compromissos, mas a gente não pode apenas desfrutar aos domingos, a gente precisa também participar dos demais cultos, porque é importante para a comunhão, para a unidade, que você está corpo a corpo, juntinho do seu irmão. Estilo de vida de adoração, ou seja, a adoração ela é mais do que um dia na semana. Ela é 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Você tem que ter esse estilo de adoração. Esse estilo de vida muito mais do que cantar o que prega, e pregar o que vive e cantar aquilo que você está vivendo. Um estilo de vida de adoração. Disciplina espiritual, oração, leitura bíblica, é importantíssima a disciplina espiritual. Estabilidade espiritual. Querido, você tem que já ter passado, pelo menos, um encontro com Deus. Você tem que ter passado, talvez, por um veredas antigas, uma rede de mulheres, algumas conferências, alguma coisa. Porque o diamante bruto, para ele mostrar o seu valor máximo, ele precisa ser lapidado, moldado, forjado. Assim como o ouro ele é refinado, purificado, tirado toda a imundície dele, por assim dizer. Assim o homem ele precisa ser moldado pelas mãos do Senhor. Não dá para a gente colocar alguém no ministério que não tenha essa estabilidade espiritual, porque vai atrapalhar você. E às vezes a pessoa está passando por um momento, ela não está bem, então está sofrendo ataques do inimigo, e você não sabe porque ela está com uma brecha naquilo. Então é importante a pessoa já ter passado por alguns processos na igreja, para poder entrar nesse ministério. Mordomia financeira, nós precisamos render ao Senhor os dízimos, as ofertas, não apenas
as nossas finanças, mas a nossa vida, o Senhor, ele tem que ser Senhor e Rei. Não adianta a gente querer servir ao Senhor, mas uma mão é para o Senhor e a outra mão é para o mamão. Ou seja, eu não sirvo ao Senhor somente com o meu talento, eu sirvo a Ele com as minhas finanças, com tudo aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho tudo isso, o Senhor me dá graça, me dá livramento, tudo aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas vidas é uma forma de a gente retribuir e contribuir financeiramente para a manutenção e para o ministério. Às vezes a gente precisa fazer um conserto, um som, a gente precisa dar manutenção em alguns equipamentos, e tudo que a gente consegue é retirado através do dízimo da oferta. Então é muito fácil, às vezes, a pessoa reclamar, esse som está assim, está assim. Mas e aí, você está contribuindo, você está dizimando? O Senhor ele não pede muito de nós, ele pede apenas 10%. Então é importante a gente render também as nossas finanças ao Senhor. No caso, a mordomia financeira. 8, integridade irrepreensível. A pessoa precisa ter caráter, ela precisa ser íntegra. Ela não pode ser... Por isso que eu falei que é importante a pessoa ter uma estabilidade espiritual. Mas você só vai conseguir afinar com a pessoa, ou seja, você só vai conseguir conectar ela através da comunhão, do dia a dia, de você acompanhar. Por isso que é importante a gente não se ver somente aos domingos. Por isso que a igreja ela também está aberta outros dias. A gente tem as células, que é onde a gente consegue ver aquela pessoa ela tem um desvio nessa área. Ela tem um probleminha assim. Então, a gente já precisa corrigir e repassar para o pastor, no caso, dependendo da situação. Frequência aos ensaios. É importante você estar frequente nos ensaios. Claro que nem toda vez vai dar para você ir, mas você precisa estar frequente nos ensaios. 10. Obediência às instruções do líder. É muito importante você ouvir as instruções e também estar aberto à correção. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, mas a gente precisa ouvir a instrução. Às vezes a gente quer, olha, a gente vai começar assim, assim, assim. Então, a gente já vai entrar direto na música, tá? A gente vai começar pelo refrão dessa vez, tá? A gente não vai começar pela cabeça da música, a gente vai começar pelo refrão, que é o tempo que a igreja vai se levantando, já vai se despertando, já entende que é para bater palma. Aí, na hora, a pessoa, não, tem aquele solo, ou tem aquele dedilhado lá no teclado. Não, eu quero fazer, ou seja, você não ouviu. E quando a gente não consegue ser fiel no pouco, a gente não vai conseguir ser fiel no muito. Pontualidade nos ensaios. É importante a pontualidade no culto, no ensaio. É essencial. Por quê? Às vezes você chega, marca o ensaio, vamos dizer, 4 horas da tarde. Aí, às vezes, o brasileiro, mais uns 30 minutos, 1 hora. Porém, às vezes, o irmão já tem um compromisso. Ou seja, ele vai poder ficar até 6 horas. E quando você passa, você acaba não sendo fiel também no horário. E aí prejudica, porque a pessoa já tem um compromisso. E cada um tem a sua agenda, todos são voluntários. Na minha igreja, todos são voluntários. Então, a gente precisa adequar as coisas, mas a gente também precisa ser maleável, porque realmente, às vezes, como hoje, é uma chuva, ou você vai ensaiar de manhã, é uma chuva também, e atrapalha, as pessoas moram longe, mas é muito importante. O ensaio musical particular, ou seja, eu preciso treinar antes de ir. Assim como o pastor, ele revisa o texto bíblico, revisa. É muito importante também você passar a música, ver as partes todinhas, estudar. 14. Padrões de vestimenta. Gente, isso é um tópico muito sério. A gente comentou na aula passada sobre a questão de roupas muito curtas, muito transparentes, que mostrem demais, ou que mostrem muito o braço da galera que está na academia. Então, é muito importante a gente ter a modéstia. A modéstia na vestimenta. No calçado também é importante. Como eu falei, às vezes você está num culto de domingo, aí você quer ir de chinelo, de sandália. Não dá. Você cantar descalço é uma coisa. Agora, você cantar de chinelo no domingo, onde as pessoas estão vindo para a sua igreja. No ensaio, tudo bem, não tem problema, mas a gente deve se adequar. Padrões. Às vezes a cara fala, olha, o nosso código de vestimenta agora é assim, assim, assim. Por isso que é importante esse papel, esse documento, onde a pessoa vai assinar, ela vai ter o compromisso.
E quando você cobrar, ela vai estar, mas olha, você assinou aqui. Então, eu estou lhe cobrando por uma coisa que você disse sim, amém. Então, agora você vai ter que me ouvir. Então, é muito importante, tanto para quem dança, para quem está trabalhando no som, né? Não ir de qualquer jeito. É muito importante a gente se atentar a todas essas coisas. Por quê? Eu sempre falo assim, você vai na escola ali, você não pode entrar de cropped, de mini saia. Tá lá a placa na frente. Se você vai num órgão público como o Detran, você também tem até o aluguel de roupa para você não entrar com a roupa inadequada. Você aluga, você paga. Justamente porque é um padrão de vestimento. Então, você tem que se adequar. A mesma coisa a igreja. 15, participação na oração pré-culto. É importante a oração e as nossas vidas também através da oração. E é isso que a gente espera de uma equipe. Vamos ver se eu posso citar. O uso da tecnologia na adoração. A gente vai falar sobre o multitrack. Permite às equipes de adoração complementar os sons de uma forma que seria difícil de se atingir apenas com os músicos no altar. Aí você vai dizer, mas a galera estuda, tem que ser habilidoso, né? Tem que fazer com excelência. Davi disse, tem que fazer da melhor forma para o Senhor, não pode ser assim. Mas hoje, a maioria dos ministérios, eles usam essa tecnologia. Os pads, a gente comentou também na aula passada. Ou seja, é um som complementar. Às vezes, vamos dizer, hoje aconteceu uma situação, a galera está doente, poxa, hoje eu não vou ter um baterista. E aí você vai lá no computador, você põe a bateria, aí você seleciona a música na ordem, a sequência que você vai fazer. Aí, quando você começar a música, ele já começa, vamos dizer, já batendo a bateria, já começa marcando, e aí vai. Você vai olhar, você fala, é o baterista fantasma. Mas não, é uma ferramenta, como eu disse, para complementar. Ou, às vezes, tem algumas canções que elas são tem muitos efeitos, muita coisa, ou ela é muito animada, e aí tem alguns riffs, sei lá, de guitarra, e aí você quer fazer, porém você não tem todos os recursos para fazer. E aí você pode colocar lá e ele vai te ajudar, vai complementar. Às vezes as pessoas também põem os backs. Eu vou cantar sozinha, hoje ministrar sozinha. Poxa, mas tem aquela música lá que a gente canta e, poxa, é mais interessante a gente fazer com back, mas hoje não tem. Aí a pessoa vai lá, põe os backs e vem a vozinha lá repetindo o que você está cantando. Então, é uma ferramenta excelente. Os benefícios da tecnologia na adoração. Primeiro, amplia a expressão musical. Ou seja, você consegue preencher também os vazios. Você consegue ampliar, porque eu tenho na minha igreja bateria, guitarra, baixo, teclado, violão, aí 2 vozes ou 3. Mas aí eu só tenho um guitarrista. Porém, na música tem 2 guitarras. E aí essa guitarra, ela é muito, vamos dizer, ela é a identidade daquela música. Então, talvez eu precise colocar. Aí, no caso, o guitarrista vai fazer um solo, uma parte, e a tecnologia vai fazer a outra. E aí, você complementa. Segundo, aumenta a unidade musical, ou seja, você consegue ser mais robusto na hora de você cantar, de você ministrar, você consegue ter esse alcance maior. E aí, naquilo que você tem falta, ou seja, faltou o baixista, eu consigo colocar sem perder a minha essência da música, sem perder também se eu não tivesse como baixista, porque ele vai marcar junto com a bateria, então eu preciso ter isso. Aumenta a criatividade, ou seja, é uma forma de você ampliar os seus horizontes. Não de você ficar, ou então você vai dizer, isso aí é muita coisa para mim, não, eu sou mais tradicional, isso aí não dá para mim. Tudo bem, porém as coisas vão mudando e você também precisa saber, ao menos saber utilizar. Faça a tecnologia trabalhar para você. Talvez você não seja a sua realidade na sua igreja, mas talvez na realidade de outra pessoa, ela utilize e isso seja bênção demais para ela. Primeiro, domine a tecnologia. Você precisa dominar a ferramenta. A gente tem ferramentas que você consegue tirar
os sons de alguns instrumentos para você ouvir melhor. No caso, o Gil é fã do Moisés. Você consegue tirar uma voz, você tira, no caso, tá todos os instrumentos de uma música. Aí você tira, eu não quero a voz. Aí você tira a voz. Eu não quero o violão. Tira o violão. Eu não quero a bateria. Tira. Eu só quero o baixo, porque eu quero entender aquela linha. Aí você põe só... E tem outros também, outras ferramentas que você pode utilizar. Defina o seu propósito. Olha, o propósito de eu estar utilizando essa tecnologia é para que a gente consiga ampliar os nossos horizontes, para que a gente consiga ter maior capacidade de execução, a gente vai conseguir fazer isso. Adapte-se ao ambiente, ou seja, às vezes você vai ministrar num lugar, não tem um instrumento, você pode levar, colocar, e tudo certo. Como eu disse aqui, é apenas uma fatia do bolo, ou seja, a tecnologia ela é só um percentual bem pequenininho. Ela não é o bolo todo, ou seja, você tem como complementar as outras partes do bolo, ela não é tudo. E os métodos, então, são sagrados. Vamos dizer que você colocou um efeito lá para preencher, e aí na hora o espírito guiou por um outro lado, e aí na hora o efeito acabou bem no meio. Aí você fica assim, e agora? Aí você tem que se reinventar, ou seja, algum momento pode também falhar, assim como qualquer equipamento pode também falhar. Então por isso que você precisa dominar e saber utilizar da melhor forma. Sobre a iluminação em vídeo. Vamos lá. Deus criou tudo, Gênesis 1:1, e então ele nos criou segundo a sua própria imagem, Gênesis 1:27. Tendo sido criados à sua imagem, significa que ele colocou sua própria criatividade em nós. Então, ele nos criou e colocou a sua própria identidade em nós. No caso, ele colocou a sua criatividade. Ou seja, além dele criar tudo, o mundo, o universo, as estrelas, que chama pelo nome de cada uma, todo... Eu poderia até ter colocado uma imagem aqui, né? Que é, no caso, o artista ele sempre replica o mesmo modelo em tudo. Então, na natureza, a gente vê nas folhas, a gente vê como se fossem veinhas, e cada um replica a mesma forma, ou seja, o Senhor ele colocou essa identidade no ser humano em tudo que ele criou. Às vezes você acha assim, não, o universo é assim do nada, sabe? Surgiu assim, bum, surgiu e aconteceu. Não. Quando você vai ver, o Senhor ele mostra através da natureza da criação, ele é um Deus criativo, e além de criativo, ele é criador de todas as coisas. E ele colocou isso em nós. Portanto, quando nós criamos, refletimos seu caráter e imagem. Ou seja, deixe os pintores pintarem, os artistas desenharem, os poetas escreverem e os jogadores jogarem. Seja o que for que fizermos, vamos fazê-lo com excelência e oferecer a ele louvores gloriosos. Salmo 66, versículo 2. Ou seja, assim como a gente falou do corpo de Cristo, a multiforme é graça. Então, tem pessoas que têm um talento, um dom para pintura, ela faz uma obra ali na tua frente que tu fica bobo de ver pela qualidade. E é isso, você vai dizer, não, você não pode pintar. Então, se a pessoa ela tem um dom, um talento específico, vamos usar isso para glorificar ainda mais o nome do Senhor. Às vezes, o que acontece? A pessoa, vamos dizer, ela é crente. E aí ela faz o trabalho dela de qualquer jeito. E todo mundo nota quando a pessoa faz de qualquer jeito. Quando a pessoa faz de qualquer jeito, a gente não está dando um bom testemunho. Porque nós somos, além de sermos crentes, o Senhor colocou isso dentro de nós. Ou seja, essa essência, essa criatividade, que às vezes você olha e você diz, ei, como é que a pessoa consegue fazer isso? E hoje, além da pessoa pintar, a gente também precisa muito na igreja, pessoas do ramo da decoração, ou seja, vai ter um evento, a gente vai ter isso. A EBF está chegando, a gente quer fazer assim, assim, assim. Lá na minha igreja, a gente tem tem um casal que eles são talentosíssimos. O marido é carpinteiro e a esposa ela é costureira, ela canta, ela borda, é crochê, é decoração, até em fruta eles conseguem fazer animais, sabe, com a fruta, com abacaxi.
Então, a gente vê o dom que Deus colocou, ou seja, a criatividade. Deus ele é gratuito em dar esses dons. E também aperfeiçoar a vida de cada um. Na Bíblia, vemos Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. Está lá em Gênesis 4:21. Então, Jubal, dizem, até de onde eu tirei essa citação, diz que ele foi o patrono da música. Ou seja, Jubal ele foi um exímio, mas ele foi... Não, claro que Deus colocou, né, a música, a capacidade nele, porém, na Bíblia é registrado como o pai de todos os que tocam harpa e órgão, harpa e flautas. Então, tem até uma referência do Flávio Joséfo, né, e da história dos hebreus, e ele fala que existem indícios de que realmente Jubal, existem registros arqueológicos, enfim, uma série de coisas que demonstram realmente que a Bíblia tinha razão, que sempre tem razão. E também vemos outro que é Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Então, possivelmente, ele criou alguns instrumentos ou algumas... A gente não tem como dimensionar o que ele criou, porém, ele foi um exímio na fabricação, mestre em cobre e ferro. E também nesse livro diz que a galera ainda não trabalhava com ferro, ainda não tinha, o ferro só foi posteriormente que foram descobrir, mas ele já sabia mexer com cobre e ferro. Então a gente vê como Deus capacita a pessoa a ela fazer uma coisa que era inexistente na época. Nos dias de Moisés, os artesãos criavam com linho, madeira e outros materiais, como a gente viu na primeira aula. No ambiente tecnológico dos dias de hoje, talentosos artesãos criam com ferramentas nunca antes vistas, coisas como vídeos, iluminação, design gráfico, mídia social, aplicativos e muito mais. Então, através dessas novas tecnologias, a gente também consegue expressar a obra da criação de Deus. Porque vai ver um vídeo, nossa, que vídeo lindo! Ah, eu gostei demais! E aí a pessoa vai, a iluminação, ela consegue fazer uma iluminação no ritmo da música, no ritmo da bateria. Isso envolve muitas coisas, é uma habilidade. Às vezes você vai tentar fazer, não sai do jeito que você queria. O design gráfico ajuda muito também na hora do pastor da pregação. O pastor vai dizendo os versículos e aí já tem todo uma arte lá atrás, um negócio que vai se mexendo assim, os efeitos. Aqui no Brasil, uma igreja que eu acompanho bastante, que eles são muito, muito legais nessa questão do design gráfico, é a Igreja Batista Central, lá em Minas Gerais. Eles têm um detalhe gráfico, sabe? Muito interessante. A igreja também, Brasa Church, eles trabalham muito isso. Também, além da mídia social, a própria também Lagoinha, não sei se vocês sabem, mas eles têm um departamento que é só de design gráfico, ou seja, por isso que às vezes você vê uma Lagoinha, aí a Lagoinha Belém, aí você vai entrar na outra Lagoinha do Sul e vai, ou seja, no Sul, ou então no Norte, no Nordeste, e você vai ver a mesma arte, ou seja, eles têm um time de criatividade, né, os criativos, e eles produzem essas artes em série, ou seja, no culto tal, cada um tem a sua mídia. E é uma forma também da igreja estar capacitando as pessoas e também de estar desenvolvendo esses talentos. Às vezes você vai dizer, mas tem uns adolescentes lá na igreja que, poxa, não querem nada, sabe? Estão por ali, só querem conversar, mas às vezes o que está faltando dá um trabalho para essa galera. E às vezes você vai achar, ele não canta. Ele não sabe receber ninguém. Mas aí ele já sabe mexer no celular, ele consegue fazer um vídeo, ele consegue fazer uma arte no Canva, no PowerPoint não, no Photoshop, uma coisa, entendeu? Então, hoje a gente tem muitas formas de também utilizar isso para glorificar o nome do Senhor. Esse é o sentido de fazer o nome do Senhor ser glorificado ainda mais. Desde que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, lá em Colossenses 1,16, toda nova forma de criatividade foi dada por Deus e para Cristo, para declarar seu caráter e glória para toda a humanidade. Ou seja, quando a gente consegue, de uma forma criativa, manifestar através da dança, como eu falei, do teatro, da arte, de uma mesa decorada,
você consegue declarar o caráter e a glória de Deus. Porque o Senhor lhe demonstra, ele coloca essa marca dentro de nós e a gente consegue manifestar aquilo também, exteriorizar. Aí você vai dizer, eu não tenho muitos talentos, sabe? Eu não sei costurar. Outra vez, eu não sei fazer isso. Mas aí você vai ver a pessoa, ela não sabe costurar. Mas você pede para ela limpar um banheiro, ela vai fazer da melhor maneira possível, ela vai deixar tudo brilhando, tudo limpinho. E aí você vai dizer, esse talento eu não tenho. Então, todos no corpo de Cristo, todos são importantes, como eu sempre estou enfatizando. Todos são importantes. Às vezes, você não sabe fazer um design gráfico, mas você sabe receber. Você não sabe recepcionar as pessoas, talvez nem mexer no computador, mas a outra pessoa ela vai saber. Isso tudo declara o caráter e a glória de Deus. E nós temos esse privilégio único. Qual privilégio? Diz assim lá em João 12, 32. E quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, de nos associarmos com o Espírito Santo para glorificar Jesus. Então, o Senhor, ele atrai as pessoas para si. E esta é a coisa principal. Vamos exaltá-lo em tudo que fizermos. Então, quando a gente manifesta também os dons, os talentos, as pessoas são atraídas para isso, porque o Espírito Santo ele começa a mover do jeito que ele quer, como um vento, como uma forma de pomba, como fogo, e ele atrai as pessoas. Agora a gente vai começar o livro do Rick Warren, o pastor Rick Warren, que é o livro Uma Igreja com Propósito. Não sei se todos conhecem, acho que alguns já leram. Eu já li Uma Vida com Propósito. Já é bem conhecido. São 40 dias, né? 30 dias que você faz uma sequência. E é muito bom esse livro, que você vai entendendo algumas coisas que talvez você tenha dificuldade, e aí você vai conseguir... E ele também tem um livro, que é esse Uma Igreja com Propósito. Eu não sei se ele criou o livro primeiro, ou o livro sobre a igreja, ou da vida com propósito primeiro. E a gente vai falar, a primeira palavra-chave vai ser propósitos. Primeira palavra-chave de hoje, propósitos. Anote aí. Propósitos. Eita, Glória, que até acabou a tinta da cabeça. Então, vamos lá. Propósitos. Certo? Só dar um enredo aqui para você que talvez não conheça o pastor Rick Warren. O pastor Rick Warren, em 1980, ele fundou essa igreja, que é de Saddleback, o nome da igreja lá onde ele estava localizado. Então, ele estava já no seminário, e ele com a sua esposa, ele tinha um desejo muito grande de implantar uma igreja numa cidade. Ele não sabia qual. Ele trabalhou, ele foi missionário no Japão, então ele achava que ele seria enviado para fazer essa missão no Japão. Porém, o Senhor foi guiando ele com muita oração, muito jejum, muita consagração, ele e a esposa dele. E ele começou a buscar no Senhor para saber onde seria localizada a sua igreja. E aí ele estava recém-casado, já com um bebezinho de 4 meses, seu filho. E aí ele queria saber para onde ele ia, e o Senhor direcionou ele, falou, olha, é aqui que eu quero você. Ele foi na casa de um pastor, encontrou uma revista lá, e o Senhor falou, olha, é para esse lugar, que é no sul da Califórnia, lá em Lake Forest. Depois, se você quiser saber mais a fundo, é só pesquisar a igreja do pastor Rick Warren. Então, ele começou a fazer uma série de coisas na igreja dele. Ele começou a igreja praticamente dentro da casa dele. E eles não tinham nem dinheiro, eles foram sustentados por outras igrejas. E quando ele foi pedir ajuda para um pastor, o pastor já veio, mandou uma... Como ainda era a década de 90, 80, então ele mandou uma carta, e quando ele mandou a carta para essa pessoa, a pessoa também mandou para ele, as cartas se cruzaram assim lá no correio, e justamente com o mesmo objetivo de construir essa igreja. Então ele viu que nesse estado tinha já algumas igrejas, porém precisava de mais igrejas. E aí, um pouco mais longe, tinha a igreja do pastor do John
John MacArthur. E aí ele falou, tem muitas igrejas, né? Tem algumas igrejas, mas eu quero fazer essa igreja no molde que o Senhor tem me dado a visão, a missão, e ele começou a fazer. E essa igreja foi crescendo, ele começou, primeiro, ele fez uma pesquisa, ele mandou cartas para todo mundo, ele fez uma pesquisa, muitas pesquisas para saber a faixa etária das pessoas que moravam ali, para saber o nível de instrução. Ele descobriu que as pessoas eram muito estudadas, elas tinham um nível muito alto, muito cultas, tinham os seus trabalhos, eram pessoas de bem de vidas, por assim dizer. Então, ele foi conhecendo a região. Numa viagem que ele foi, ele já conheceu, viu no mapa, olhou o mapa, ele foi aprendendo as ruas, porque ele não morava nesse lugar, ele foi descobrindo as ruas. Então, ele foi espiar a terra, sabe? Ele foi lá espiar a terra, ele foi sozinho da primeira vez. E aí ele começou a fazer todo esse trabalho, e ele foi visitando porta a porta todo mundo, para saber, você frequenta uma igreja? Sempre com os questionários. Você frequenta uma igreja? Não. E qual é o motivo de você ir para a igreja? É muito chato. E ele foi fazendo várias pesquisas justamente para ele ter um material possível e estudar qual é o nível de pessoas que ele queria alcançar. Então, isso também fala das estratégias. No reino de Deus existem estratégias de crescimento, existem estratégias de evangelismo. E é uma coisa interessante que ele fala sobre os evangelhos. Cada um foi designado para um povo, para uma determinada faixa. Não foi, Mateus não foi escrito para um e Lucas para o outro, tudo no mesmo sentido, ou seja, a palavra ela foi diversificada, mas com o mesmo intuito de manifestar a Cristo. Então, ele descobriu algumas estratégias que fizeram a igreja dele ir crescendo e crescendo e crescendo. Embora ele não tivesse, como eu falei, recursos, ele foi sustentado um bom tempo por algumas igrejas, esse auxílio, os outros pastores locais ajudaram ele. Ele viu qual era a preferência das pessoas. As pessoas os desigrejados, os não crentes, eles gostam de ir para o culto dia de domingo de manhã. É domingo de manhã? Tudo bem. Então, ele foi investigando mais e mais as pessoas, justamente para fazer um trabalho que, ele diz assim, tiveram muitos erros, mas os acertos também foram grandes. E aí ele fala que ele mudou só de local, ele não tinha local fixo, eles mudaram 79 vezes. E a gente vai aprender um pouco mais com ele essas 5 dimensões do crescimento da igreja. Vamos lá. As igrejas crescem mais calorosas por meio do companheirismo. E você vai afirmar que quando nós vamos à igreja, nós sentimos um calor, o abraço do irmão, o sorriso do irmão. Quanto tempo, querido, que eu não lhe vejo. Ai, que saudade que eu dava de você. E justamente as igrejas crescem mais por meio do companheirismo. Como diz lá na Bíblia, se um andar sozinho, ele cai, ele vai precisar de outro para ajudar ele. E justamente a igreja dele viu que, durante esses estudos, que tinham muitos solteiros adultos, ou seja, não tinham família, moravam sozinhos. E muitos deles falaram que um dia eles estavam sentados e alguém colocou a mão assim no ombro desse rapaz. E aí já é outra história, mas aí quando o pastor tocou nele, não sabia, né, andando pela igreja, não sabia, colocou a mão no ombro dele, e só ele sabia o que ele estava sentindo. No caso específico desse rapaz, a esposa dele tinha acabado de deixar ele. E quando o pastor colocou a mão no ombro dele, só esse toque, ele falou, Deus não me esqueceu de mim. Então, esse meio de abraços, e os jovens solteiros, adultos, né, que moravam sozinhos, eles falavam que eles não abraçavam ninguém a semana toda. Porque, assim, a gente está falando de uma igreja estadunidense, ou seja, uma igreja na América do Norte. Então, eles não são muito calorosos como nós, brasileiros. Se você vai na igreja, a gente abraça, cheira. Lá na sede, as pessoas abraçam, dão a paz, graça e paz. Então, tudo isso é uma forma também de crescimento, como ele falou. Então, a igreja vai crescer mais por meio do companheirismo. Por isso que a gente tem as células nos lares.
Por isso que a gente busca fazer coisas fora da igreja, ou um aniversário, onde você vai estar lá se reunindo, se confraternizando. Então, a igreja, ela cresce com mais amor, mais companheirismo e mais solidificada através dessa relação. Segundo, as igrejas crescem com intensidade por meio do discipulado. Ou seja, o discipulado ele é importante para que as igrejas cresçam com mais intensidade. Porque a pessoa ela vai, visita uma vez, visita outra, aceita Jesus. Se ela não tiver um acompanhamento, possivelmente ela vai sair. Porque ela ainda não tem base. Assim como a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, jogou numa terra seca, e aí, porque não tinha raiz, o sol veio, morreu a semente. Então, quando você tem uma terra adequada, você cuida, a plantinha lá, a sementinha, ela é cuidada, regada, claro que ela vai crescer mais forte, você vai ter, com esse cuidado, você consegue formar e criar raízes também. E ajuda muito que você consiga ombrear. No caso, esse pastor, o pastor Rick Warren, ele disse que ele conseguia acompanhar até um certo tempo, mas depois a igreja foi crescendo tanto, ele já não pôde, e ele vai discipulando alguns, e outros já passa para os outros líderes para que façam discipulado, e também em várias sessões, no caso, na igreja dele, conforme foi crescendo, ele já tem algo mais específico para os jovens, algo mais específico para os adolescentes, para as pessoas que estão passando por problemas de drogas, vícios, álcool, para as pessoas que perderam o marido, que perderam o filho. Então, ele consegue setorizar ainda mais cada nicho da igreja. E também por meio do discipulado, às vezes a pessoa quer ser discipulada, porém ela não combina muito com a pessoa. Então, no caso, eu estou na faixa de 5 anos, mas quando eu chego lá na igreja, só tem adolescente. Então, é importante também que tenha essas faixas etárias que se equiparem, no caso. Se eu sou uma pessoa mais idosa, a minha intenção é chegar na igreja e encontrar alguém da minha idade, porque já fala a mesma linguagem, já tem o mesmo conhecimento, por assim dizer. Então, é muito importante também na hora do discipulado. As igrejas crescem mais forte por meio da adoração. Como a gente tem falado todas essas semanas, a adoração ela é uma ferramenta imbatível. E a maioria das igrejas, que se você for ver, nós temos a Bethel também, a Bethel Music, o Elevation, tem o Hillsong, na Austrália, temos também o Planet Shakers, que é também da Austrália. Então, são igrejas que se desenvolvem e ganham normalmente mais proeminência por conta da adoração. No caso, Diante do Trono, a nível nacional, Diante do Trono, hoje a gente vê a Lagoinha está numa ascensão grande, porém, se você for ver, tem vários cultos, e é um time forte de adoração, de louvor, tem já CDs, tem centro de treinamento, ou seja, tudo isso ajuda a fazer uma igreja crescer ainda mais. A gente também tem também o Drops, não sei se você conhece o Drops, mas é uma igreja também que tem um louvor muito forte. A Brasa Church, como eu falei, e outras igrejas que têm crescido mais ainda por conta da adoração. Porque às vezes a pessoa está mexendo no celular, ou a pessoa é inspirada por um texto da Bíblia, e ela cria uma música, aquela música vai estourando, estourando, e quando você vê, às vezes é uma igreja pequenininha, que nem é tão conhecida, mas por meio de uma adoração forte, eles conseguem ainda mais crescer e se expandir. E às vezes a pessoa, elas são atraídas também por causa do louvor. Um louvor que falha o seu coração, as pessoas elas tendem a mais do que porque na verdade é um dos primeiros. Quando você chega na igreja, normalmente já está na recepção, e aí já começa o culto, e a porta de entrada é o louvor. E também o pastor Rick Warren diz que a pessoa, quando chega na sua igreja, ela vai ficar 10 minutos, ela já vai ter, a primeira impressão é a que fica. Então, nos primeiros 10 minutos, você já vai estar, já olhou como é que está o ambiente, ela já viu o chão, se está sujo, se a cadeira está limpa, ela já olhou ali se tem uma teia de aranha no teto.
ela vai ao banheiro e ela vê que o banheiro está fedendo, e aí já é um péssimo testemunho para a sua igreja, e a pessoa provavelmente não vai querer voltar. Igrejas crescem em amplitude por meio do ministério. Aqui o pastor Rick Warren, no livro, ele diz que a igreja começou a fazer os berçários, porque tinham muitos casais que queriam participar, porém não tinham onde deixar os seus filhos para poder prestar mais atenção nas crianças. Então, as igrejas elas crescem mais por meio do ministério. Hoje a gente vê, tem ministério infantil, tem ministério de serviço social, tem o ministério de diaconato, tem o ministério de missões, tem vários ministérios, ou seja, para atender as várias necessidades da igreja. Às vezes a sua igreja é uma igreja jovem, às vezes a sua igreja já é uma igreja mais madura, de 50 anos para cima, então tem que ter um ministério associado. No caso, a gente vê muito ministérios como na nossa igreja Abraão e Sara, que é para os idosos. Na Lagoinha tem uma atividade, né, que fala sobre os mais velhos, porque às vezes se a igreja ela não cuida, ela não se propõe a cuidar, o mundo vai cuidar. Quem chegar primeiro é igual a criança, né, que quem conquistar primeiro o coração da criança vai ganhar ela para a vida inteira. Assim como a gente tenta e busca desenvolver e consolidar um ministério forte e pujante, é também uma forma do ministério ter uma ascensão muito mais rápida, porque você consegue atender as crianças, as várias necessidades da sua igreja. As igrejas crescem em número por meio do evangelismo, ou seja, além de você fazer um evangelismo local, como o do pastor Rick Warren, que ele mandava cartas, ou seja, ele foi lá na prefeitura e conheceu lá os CEPs de todos os moradores da cidade. Ele começou a mandar carta, olha, no domingo tal a gente vai ter o nosso culto, você é nosso convidado, venha. Você que está desigrejado, você que não conhece, vai ser uma honra receber você aqui na nossa igreja. Então, essa foi a estratégia. Agora, se a gente for comparar essa estratégia de mandar uma carta para a casa das pessoas, talvez, se fosse hoje, você vai dizer, mas quem é que manda carta? Ninguém. Quando você vê uma carta chegando, você acha já que é coisa ruim. É multa, é dívida, mas não, lá na década de 80 era o que ele tinha, então foi aquilo que eles usaram. Assim como o Billy Graham usou também as redes de televisão para transmitir, ele dá até esse exemplo de Billy Graham, durante uma cruzada ele transmitiu em tempo real os louvores, ele fez uma equipe, né, todo um aparato do seu ministério, eles fizeram louvor específico para cada nação, e a palavra foi traduzida no idioma de cada nação também, e os louvores, então eles fizeram um planejamento onde eles conseguiram alcançar um número muito grande. Se hoje a gente vê que, quando a gente liga na TV local, a gente ainda tem algumas igrejas como a Universal, que fazem um trabalho forte, o R.R. Soares também, está direto ali, pregando o evangelho, a Assembleia de Deus nas Boas Novas estão direto também. Isso é uma forma de evangelizar. Só que, como eu falei, hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, e também a gente tem um meio de incentivar, mesmo que a gente more em outra nação, a gente também pode contribuir para o evangelismo em outras nações, por meio do Pix, de boleto, a gente também tem uma forma de alcançar essas pessoas. A Luciana diz, eu fiz meu primeiro curso teológico por meio de correspondência, olha aí. A Luciana fez o primeiro curso dela, teológico, por meio de correspondência. Você vai usar aquilo que você está à sua disposição. Hoje a gente tem a internet, a gente tem o computador, porém, como eu falei, o Rick Warren usou essa estratégia. A Luciana não foi, olha aí, ó, década de 80 também. Tudo a gente recebia pelos correios, revista, informação, revista de outros lugares. Então, por isso que a gente começou pelo tópico da tecnologia. O que foi feito antes, talvez a gente não consiga usar hoje. Por isso que a gente tem que se adaptar, a gente tem que conhecer outros meios, outras formas de estar evangelizando também. Mas, além de tudo isso, o maior testemunho e o maior evangelismo é a nossa vida, a nossa pregação, aquilo que a gente fala, aquilo que a maneira, nossas atitudes. Esse é o maior evangelismo. Declaração de propósitos da Sade Lebec. Então, eles têm um termo
tudo aquilo que eles querem fazer, e o pastor, ele deixou isso tudo certinho, qual era o propósito da igreja, qual era a visão, a missão, tudo estruturado, porque uma igreja estruturada, uma igreja com uma visão correta, ela vai conseguir alcançar ainda mais. A Elisângela disse, eu fiz meu curso teológico, curso de psicanálise, curso de pastor, da pastora Zenete e muitos outros cursos. Isso mesmo, Elisângela. Hoje a gente já tem um pouco mais... Deixa eu terminar aqui. Ah, sou a rainha dos cursos EAD. Tá certo. Olha, o curso EAD, para mim, até o momento, é só da escola de missões, isso com muita luta. É que eu sou mais do curso presencial, sabe? A minha faculdade foi presencial, que aí eu vou todo dia, eu tenho trabalho todo dia, eu vejo o professor todo dia. No EAD eu ainda tenho um pouco de dificuldade. E às vezes fica um pouco cansativo, né? Você tá lá, o cara tá falando, isso, mas hoje a gente tem muito mais ferramentas, ou seja, talvez a Elisângela ou muitos de nós, até mesmo a Ellie, como falou, ela fez os cursos online. Então, você não vai deixar de se aprimorar, de se equipar, de buscar conhecimento por causa da distância ou por causa da falta de dinheiro. A gente tem muitos cursos grátis também. E a gente está sempre se desenvolvendo. Vamos lá. 5 palavras-chave. Então, eles usam essas 5 palavras para dar o direcionamento. A Lisânia disse que ela prefere o presencial, mas depois que o Leandro nasceu, a melhor opção é o online. Isso, dentro da realidade de cada um. Vamos lá. Então, glorificar. A primeira palavra-chave da igreja, olha, não é a palavra-chave da aula, tá? Que eu já falei, era a propósito. A palavra-chave da igreja de Saddleback. Isso. A Luciana está dizendo que também ela coloca todo dia um versículo bíblico no WhatsApp, no status, e em média 50 não cristãos olham. Verdade, o WhatsApp é uma forma de a gente também evangelizar. Porque às vezes você tem um network, ou seja, você tem uma rede que a galera não... Às vezes ela falou contigo uma vez, não te conhece, mas ela está ali no celular, rapidinho ela olha, e já é uma forma de alcançar. Então, as 5 palavras-chave da Sade Lebeck são glorificar. Celebramos a presença de Deus na adoração. Ou seja, eles celebram a presença de Deus na adoração. Glorificar é a palavra. Missão. Comunicamos a palavra de Deus por meio do evangelismo. Membresia. Integramos a família de Deus em nossa comunhão. Através dessa comunhão que eles fazem essa integração. Maturidade. Educamos o povo de Deus por meio do discipulado. Ministério, demonstramos o amor de Deus por meio do serviço. E essa é a declaração deles. Trazer pessoas para Jesus e torná-las membros de sua família, desenvolver nelas maturidade de acordo com a semelhança de Cristo e equipá-las para o seu ministério, para seus ministérios na igreja e para a missão de suas vidas no mundo, a fim de glorificar o nome de Deus. Então, essa declaração traz uma visão mais clara para a igreja. Ou seja, nosso objetivo é trazer pessoas para Jesus e torná-las membros de sua família, da família de Deus. Desenvolver nelas maturidade de acordo com a semelhança de Cristo. Ou seja, o discípulo, não basta você ganhar, você também tem que discipular. Esse discípulo ele tem que ficar maduro para que ele possa alcançar mais vidas, de acordo com a semelhança de Cristo. Ou seja, a gente precisa formar pessoas semelhantes a Cristo e não semelhantes a nós mesmos. Equipá-las para os seus ministérios, ou seja, eu já atingi uma maturidade espiritual e agora eu preciso ajudar no ministério. Talvez eu não saiba dançar, mas eu sei fazer outras coisas. E para a missão de suas vidas no mundo, a fim de glorificar o nome de Deus. Então, através da minha vida, da minha missão, do meu propósito, eu consigo cumprir, porque eu tenho essa visão clara. A gente vai dar uma pausa para o intervalo, porque aqui a gente vai fazer uma sequência de 12 convicções sobre adoração. Então, a gente vai dar essa pausa agora para a gente tomar uma água, esticar a coluna, dar uma andada, e a gente volta daqui a 10 minutos, certo? Tudo bem?